Fala, rapaziada, beleza? Bom, uma vitória nossa, né? Finalmente o Dorival ganha um respiro nesse Campeonato Paulista, né? É a segunda vitória dele na competição. Bom, não foi por mérito dele, né? Como todo mundo viu aí, foi mais por uma questão de uma individualidade do que aconteceu, né? Corinthians pecou bastante nesse jogo em falta de criatividade, né? O time não tava conseguindo furar sequer ou criar alguma chance, né? Furar a defesa do. Porra, esqueci o nome do time do Velos Clube. Lembrei. Do Velos Clube. Mas, pô, no finalzinho do jogo ali, né? Por uma jogada individual do Vitinho e um ótimo posicionamento do Yuri Alberto fez com que ele abrisse esse placar, né? E desse uma vitória pro Corinthians, né? Creio que o lance mais engraçado do jogo foi esse daí, né? Após o gol, comemoração do Yuri Alberto, eu creio que foi o Ranieri, puxou a bermuda do Yuri Alberto, ficou mostrando a bunda dele aí pra todo mundo, mas não vem ao caso, né? E eu pensei numa coisa diferente pra esse vídeo, rapaziada. Eu vou dar nota na partida, da partida de cada um dos jogadores. Por mais que o Corinthians saiu vitorioso, eu acho que não foi lá uma partida genial do Corinthians, igual foi o jogo da estreia contra a Ponte Preta, né? Que ali o Corinthians jogou pra caramba, mas foi o contrário nesse jogo daqui, né? Por mais que tenha saído com a vitória, mas o Corinthians foi pobre na criação de jogadas, né? O Corinthians estava muito preso em criar apenas do lado esquerdo, só com o Vitinho na minha opinião, vou falar até no momento das notas aqui, tá? Um dos jogadores que mais ficou sumido no jogo inteiro, na minha opinião, foi o Guinegão. E vocês estão vendo, né? Aqui tá verde, mas é porque essa porcaria fica mudando de cor, tá? Eu não consigo controlar as cores que esse microfone fica. Daí ele muda pra várias cores. Vou deixar assim que vocês já tenham uma noção. Ficasse assim ia ser uma maravilha só nessa cor, né? Mas vamos lá, começar, né, as notas da partida. Primeiro com o Hugo Souza, goleiro. Para mim não foi uma partida que ele foi tão exigido, né? Não precisou fazer tantas defesas assim. Eu vou colocar aqui como base para vocês, tá? A nota, eu tinha colocado 6, mas eu vou dar um 5, vai. A média que é de 0 a 10, a nota média vai ser 5. Então, para mim, o Hugo Souza teve uma nota de 5, porque não precisou ser muito exigido ali. Fora isso, não fez mais nada, né? Não precisou fazer mais nada. Porque, igual eu falei, né? Não foi uma partida que ele foi tão exigido, não precisou fazer uma defesa difícil. E desde o começo do campeonato, né? A temporada inteira do Hugo Souza, a temporada inteira, não, nesse começo de temporada, eu não sei lá, velho, eu não consigo sentir uma confiança tão boa no Hugo Souza. Ele vem falhando em alguns lances, ainda bem que esse lance ele não falhou, né, nesse jogo no caso em específico, mas tem algumas falhas dele que, porra, cadê você de volta, Hugo? Não seja o mesmo Hugo que saiu do Flamengo, escorraçado do Flamengo, tá? Que isso seja só o começo de temporada. Pedro Milães foi um jogador que não comprometeu, né? Foi a estreia dele hoje. Eu creio que foi um pouco abaixo do que ele pode entregar por ser o primeiro jogo dele. Não tá entrosado com o time, não conhece o jogo de ninguém ali. Então, para mim, foi uma nota 6,5 para ele por não ter comprometido. É um lateral que vai ficar mais na parte defensiva do que ofensiva, né? Ele tem um ponto de destaque, a parte ofensiva. É um cara que aparentemente ele vai vestir a camisa do Corinthians e vai ter raça, né? Não vai ser um jogador pé de chinelo, digamos assim, né? Um jogador que pisa em casca de ovo. Vai ser um cara bem raçudo, né? Característico de jogador sul-americano, isso. André Ramalho e Gabriel Paulista vai ser nota 5 os dois, né? Eu já colocar eles num bolo só, porque como eu falei, né, teve. Pra mim foi uma partida regular deles. Como o Velos Clube não é um time que ataca muito, eles não fizeram muita coisa. Mas eu acho que eles também pecaram porque o Velos Clube estava chegando muito em cruzamento. E eles não estavam conseguindo cortar os cruzamentos do Velos Clube. Foi o quê? Teve uns 4 lances que o Velos Clube chegou ao ataque com cruzamentos e não, tipo, e o atacante deles, ou sei lá, quem cabeceou, pulou sozinho para cabecear. Então vai uma nota 5 tanto pro André Ramalho quanto pro Gabriel Paulista. Eu poderia dar uma nota um pouco mais abaixo para o André Ramalho, porque ele quem tava como o zagueiro para sair jogando, né, e tava errando alguns passes,
tentando forçar alguns passes, tipo, cruzando a bola lá para a área para ninguém. Então, poderia, mas dá um 5 aqui por não ter comprometido, né? Já que a função dele principal é ser zagueiro, né? E não meio-campo. Hugo Botinha, cara, nota 4 pro Hugo. Poderia ser uma nota menor? Poderia. Mas eu creio que essa partida aqui foi uma partida nível Hugo, tá? É um jogador com nível muito baixo para o nível Corinthians. Não comprometeu. Beleza que alguns ataques do Velos Clube estavam saindo pela esquerda, pelas costas dele, mas o Velos Clube também atacava pela direita, então não foi uma partida horrível dele, mas é uma partida nível Hugo. Ele é nível esse time aí, Velos Clube. Ele não tem nível para estar no Corinthians. E também não foi uma partida que ele comprometeu, né? Charles, eu creio que isso aqui vai ser uma nota mais polêmica, né? Pra mim, e foi uma partida nível 4,5 do Charles. Ah, mas ele foi pior que o Hugo. Eu acho que sim, até porque ele é um volante. Ele tava jogando como o primeiro volante, mas ele trocava de posição bastante com o André. O Charles, ele não marcava bem. Só lembro no segundo tempo um lance que o Corinthians estava se atrapalhando bastante com a bola. E dá um carrinho ali, consegue recuperar a posse de bola pro Corinthians, mas só isso que eu lembro do Charles. Eu não lembro do Charles em momento nenhum. E olha que eu assisti o jogo todo, hein? Não lembro dele. André, pra mim, André, nesse jogo foi o destaque do meio-campo do Corinthians. Pra mim vai ser uma nota 7 do André. O André tava em todas as posições do campo, cara. Tinha um momento que eu vi o André disputando bola e falar, ah, caralho, o Guinegão voltou pra marcar quando eu ver o André. Porra, o Guinegão deu um chute pra fora, foi o André. Porra, o cara tava tanto no ataque quanto na defesa. Ele é um jogador que mostra uma maturidade bem maior para a idade dele e para o nível que ele tem de profissional, o tempo que ele tem de profissional. Então, é um jogador que está bem mais maturado para o que ele tem de partida, né? Espero que seja daí para melhor, tá? Que o André evolua cada vez mais e seja um jogador destaque do Corinthians esse ano. Se ano passado, né, o jogador destaque do Corinthians foi o Breno Bidon, que esse ano seja o André, o jogador que vai mostrar que a base do Corinthians ainda é uma base muito forte, revela ótimos jogadores, né? Eu me surpreendi bastante com a partida do André. Tem gente que vai falar que não, ele não tava saindo, não tinha um toque de bola muito bom, mas cara, você analisar o André em campo hoje, o André tava em todo lugar do campo. O cara tem uma vitalidade do caramba. Matheus Pereira, uma nota 6,5, porque o que eu esperava do Matheus Pereira nesse jogo, o cara vai jogar o jogo inteiro, né? Ele vai criar bastante jogada, ele vai jogar junto com o Garro ali, os dois juntos vai dominar o meio-campo, e não foi o que aconteceu. Eu imaginava que, igual contra foi o Prantos, foi contra o Santos, né? Ou foi contra o São Paulo? Acho que foi contra o Santos, que o Corinthians ficou montado naquele esquema no 4-5-2, 4-5-1. Que, porra, o Matheus Pereira dominou o meio-campo, mas esse jogo ele foi um pouco abaixo em comparação à partida passada, ao jogo passado. Mas não foi uma partida ruim, tá? Que eu creio que ele vai oscilar, né? Porque porra, chegou no Corinthians agora, né? Ele não conhece 100% o elenco e ele vai mudar bastante. Hoje ele jogou com o Garro, jogo passado jogou com o Bidon. Então, até ele saber o estilo de jogo de cada um, ele vai oscilar, né? Até se entrosar exatamente. Não, tal jogador gosta de jogar de tal forma. E também, né, por eu ter achado que esse jogo, ele e o Garro não se procuraram tanto naquele meio campo, que eu acho que foi um erro. Se os dois tivessem combinado bastante jogadas, né? Eles teriam uma nota melhor e o Corinthians teria um posicionamento melhor no meio-campo. E com isso ia ter uma dominância ainda melhor no jogo, né? Garro, uma nota 6, um pouco abaixo do Matheus Pereira, até porque o Garro, desde que voltou de lesão, não é o mesmo Garro que chegou no Corinthians em ano 2024. Porra, o ano passado o Garro já foi bem inferior e esse começo de temporada o Garro tá sendo aquele mesmo Garro do ano passado. Ele, sei lá, velho, tá faltando o Garro tentar. Porque ele tentava muito em excesso jogadas, tá? O Garro dava muito passe em excesso. E tá faltando isso. Tá faltando o Garro ser aquele meio-campo que vai dominar o meio-campo. Creio que possa ser pro começo de temporada, tá vindo de lesão, ainda não tá no nível que se espera, que a gente ficou mal acostumado, né, com o Garro de 2024, mas foi uma partida bem abaixo do Rodrigo Garro.
E mesmo assim não comprometeu, né? Ele tava muito encaixotado na marcação do Velos Clube e não tava conseguindo sair. Às vezes ele tava voltando muito pra buscar jogo lá atrás da defesa, que esse é o papel do Matheus Pereira, né? Ele ir buscar o jogo e trabalhar junto com o Garro, mas o Garro quem tava se deslocando, saindo muito do campo de ataque do time adversário. Vitinho, uma nota 7. Ah, mas você acha que o Vitinho foi melhor que o Garro? Foi. O Vitinho nessa partida foi melhor que o Garro. Foi diferente do Vitinho das outras rodadas, das outras partidas que teve passadas. O Vitinho que procurou bastante jogo, então tá aqui todo o ataque do Corinthians no primeiro, ao menos no primeiro tempo, né? Tava saindo pelo lado esquerdo, então tá aqui o gol do Corinthians foi com o lance do Vitinho, que ele dá um drible, chuta, o goleiro rebota no pé do Roberto, que o Roberto faz o gol. O Vitinho, junto com o André, foram pra mim os jogadores destaque do Corinthians nesse jogo. Os jogadores que mais tentaram. Se o André era o jogador que tava em todo lugar do campo, o Vitinho era o jogador que tava em todo o ataque. Porque o ataque só saía por ele, né? Guinegão, uma partida apagadaça do Guinegão. Não é de agora que o Guinegão tá muito apagado nesse elenco do Corinthians. Possa ser posicionamento. O Dorival tá colocando o moleque numa posição no campo que não seja o costume dele. Não seja a função que ele tá acostumado a jogar. Mas eu tô sentindo que o Guinegão, ele tá sendo aquele jogador que tá muito distante do resto do elenco. Ele tá pesado. Eu tô percebendo nas partidas dele que o Guinegão não tem arranque pra sair correndo, ele demora muito pra ter uma explosão, pra sair correndo e quando pega na bola, tá faltando o Guinegão. O Guinegão não está se posicionando bem dentro da área, que é o local que era pra ele estar, pegando um rebote, alguma coisa ali, mas pô, esse começo de temporada também o Guinegão decaiu bastante. E agora vamos para nota das substituições, né? O Yuri Alberto, para mim, nota 7, óbvio, porque foi o jogador do gol. O cara que fez o gol, não só porque mostrou a bunda, mas porque fez o gol, né? Então não tem muito o que falar, que eu não lembro mais alguma outra coisa ele ter feito, mas só por ter feito o gol que deu a vitória do Corinthians, para mim merece a nota 7, porque foi o jogador que mudou o aspecto do jogo, né? O Mateuzinho foi um cara que entrou e não fez muita coisa. Não lembro dele ter feito muita coisa no jogo, não mudou muita coisa, até porque o Pedro Milães não estava comprometendo, ele estava jogando muito bem. Então, o Mateuzinho só manteve o que o Milães estava fazendo. Ele não subiu pro ataque para tentar ser o Mateuzinho que a gente tá acostumado, um cara que pisa bastante na área, um cara que sobe muito pro ataque, que faz a ala. Nesse jogo não teve esse Mateuzinho. Raniel, a nota 3 que entrou no lugar do Charles. No lugar do Charles ou foi no lugar do Matheus Pereira? Não sei, mas uma nota 3 não fez muita coisa também, não fez muita diferença. Entrou ali no segundo tempo, não lembro do Raniel ter roubado alguma bola, eu lembro de ter pego e mandado chutão pra frente. Não tem uma qualidade a mais pra sair, ter uma saída de jogo boa. Pedro Raul, 1. Alguém lembra do Pedro Raul no jogo? Além dos passes errados que ele deu? Nota 1 pra mim, Pedro Raul. O Breno Bidon também é uma nota 2. Não fez muita coisa, não deu passe, não criou jogada, uma nota 2. Não tem muito o que falar também do Breno Bidon. E o famoso Dor e Pau Júnior. Dorival Júnior. Nota 1 pro Dorival Júnior. Ah, mas o Corinthians ganhou. Você vai dar nota 1 pro Dorival? Vou. Por que eu vou dar nota 1 pro Dorival? Cara, esse Corinthians é um Corinthians muito pobre em criação de jogada. Hoje foi um Corinthians que estava dependendo muito de jogadas individuais dos jogadores. Parece que é um time que, por mais que. Ah, quem é titular nesse time aí? O André Ramalho, que jogou hoje no caso, né? O André Ramalho é do time titular. O Hugo Souza. Quem mais? Milães não vai ser titular. Gabriel Paulista não vai ser titular. Nunca que ele vai tomar a vaga do Gustavo Henrique. Hugo Bostinha. Charles. André. Pronto, o André. Titular, 3 jogadores, Ramalho, Hugo Souza e André. Porque. E o Matheus Pereira provavelmente vai ser titular também. Então, 4. 4 jogadores titular. Nem o Garro eu acho que vai ser titular nesse time. Titular incontestável. Porque o Breno Bidon terminou a temporada melhor que o Garro. E possa ser que comece essa temporada no time principal. E aparentemente é do time principal. Quem mais é do time principal? Então, é um time que
É carente em criações de jogada, é um time muito fraco no meio-campo. Eu creio que por isso, o culpado disso tudo é o Dorival, que ele aparenta que não treina o time, não treina posse de bola, os jogadores também não treinam batida de falta. Porra, teve o que umas duas, três faltas aí que o Corinthians poderia ter feito uma coisa melhor e chutou na barreira, porra, ou foi chutado pra fora. Falta isso, falta treino. Então, e também, né, o Dorival é um cara que demora muito pra substituir. Cara, puta que pariu, velho. Como eu tenho raiva disso, que, porra, no primeiro tempo você já sabe jogar alguns jogadores que não estão desempenhando muito bem. E você ou deixa o cara o jogo inteiro, no caso do Dorival, né? Ou deixa os caras o jogo inteiro, ou demora pra substituir. E quando remove, tira o time, ou ele enfraquece o time com as substituições dele, ou troca 6 por meia dúzia. E deixa os jogadores ruins. O Hugo Bostinha não mereceu jogar o jogo inteiro. Aí ele tirou o Pedro Milans, que tava fazendo uma partida ok, e deixou o Hugo Bosta. No jogo contra o Santos, ele enfraqueceu o time com as substituições dele. É um cara que falta criatividade. É um cara que não parece que não treina posse de bola, não treina meio campo. Parece que o Corinthians tá jogado. Não. O treino de hoje vai ser assim com o Dorival. O Dorival, tá? Oswaldo, o treino de hoje, vamos chegar aqui, vou jogar uma bola pra vocês no campo aí, tentem um driblar o outro. Marcadores tentem roubar e jogador de criatividade tenta tomar a bola. Parece que é isso o treino do Corinthians. Muito pobre em criatividade. E, pô, foi contra o Velos Clube, cara. Então, pra mim, nota 1 pro Dorival. Ele é muito fraco, um técnico muito fraco. Eu já tava pronto que, se esse jogo terminasse empate, eu ia cagar na cabeça do time inteiro. Mas eu analisando jogador por jogador, até que teve jogador que não foi tão ruim. Mas o Dorival é horrível, cara. Ele demora muito pra substituir, substitui errado, mantém no jogo jogador que não tá desempenhando uma partida tão boa. Eu comento bastante em vídeo da galera aí, né? Do pessoal que faz live, pá, eu acompanho uns pessoais, um pessoal aí que fala bastante sobre Corinthians. E nunca vejo eles, porque também, né, comentar merda. Que o Dorival é o tipo de técnico, né? Que é a minha análise sobre ele, tá? Que ele não sabe potencializar um jogador ou tirar um jogador de uma má fase e melhorar a fase do jogador. Ele é o contrário. Ele só sabe dar seguimento a um trabalho pré-montado. Ele consegue dar seguimento a esse trabalho pré-montado, manter o arroz com feijão ali. E piora o jogador que está ruim. Se o jogador tá numa fase, o Dorival não sabe melhorar esse jogador. Ele piora esse jogador. O jogador sobe da base, ou ele não tem chance com o Dorival, ou ele some do time. Se ele não foi aproveitado por um técnico passado, não ganhou uma casca, com o Dorival ele não vai ganhar chance. Por que não colocou o Dieguinho nesse jogo? Cadê o Dieguinho? Esse era o jogo pro Dieguinho. O cara que ia quebrar marcação ali, que ia dar um drible. Já que o Corinthians não tava conseguindo furar a marcação do Velos Clube. Tirava o Guinegão, colocava o Dieguinho, porra. Centralizava deixava mais próximo do gol o Vitinho. Porra, é tão fácil fazer isso, cara. Mas ia dar certo? Não sei, rapaziada, não sei. Mas ao menos uma imposição no ataque o Corinthians ia ter, porque o Dieguinho, por segurar a bola, beleza que ele pega em dá um drible, ao invés de ele tocar, ele tenta outro, mas se lembra que contra o Red Bull, as melhores chances que o Corinthians teve foram dele, do Dieguinho? Cadê o Dieguinho, cara? André tá tendo chance, pode-se dizer que o Dorival não, foi ele que eu que descobri o André. O André fui eu que fui buscar na base. Beleza, mas cadê o Jacaré? Deu chance pro Kaique. Kaique não aproveitou, beleza, mas você tem certeza que o Kaique é atacante, cara? Às vezes você coloca um jogador numa posição que na copinha ele foi bom, e ele não é esse tipo de jogador. Eu acho que o Kaique é um meio-campo, meio-campista, um meio-atacante. Pelas características dele, ele não é ponta e nem atacante. Ele é um meia. Você tem a noção de descobrir qual a posição correta desse jogador da base? Às vezes o cara na base joga em tal formação por ele ter uma experiência a mais ou por ele se destacar um pouco mais, né? Mas às vezes a formação final dele, isso não significa que porque o jogador começou como um atacante na base, que no titular ele no time principal, né, ele vai se destacar como isso. Às vezes ele é outro tipo de jogador. Se eu não me engano, o Raniel ele começou como zagueiro. Hoje o Raniel é volante.
peca bastante numa saída de bola. Porra, o Rony, ele é horrível num toque de bola, na saída de jogo ali, na criação. Mas ele não é. Hoje em dia ele não joga como zagueiro. Se ele fosse seguir pela base, ele ia ser um zagueiro. Mas alguém no começo da carreira dele, quando puxou ele profissional, viu? Não. Esse cara é melhor que um zagueiro. Ele tem uma explosão muito boa. Eu vou testar ele como volante, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, né? O pós-jogo de hoje. O próximo jogo, quando será? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Eu sempre peco nisso. Mas eu creio que vai ser na quarta ou na quinta-feira, né? Que vai ser no lá na Vila Belmiro. Aquele jogo aquele estádio pequeno do caramba lá, aquela merda. Cadê? Acho que é na quarta-feira, dia 28, se eu não me engano. E é pelo Brasileirão. Vai ser às 8 horas da noite, dia 28, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Então, na quinta-feira eu volto aqui com o pós-jogo, tá? Comenta aí o que vocês acharam da partida. Se eu fui justo nas notas de jogadores. E o que você acha também na minha opinião, sobre o Dorival Júnior. Beleza? Comenta aí, rapaziada. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, falou e vai Corinthians. Calma aí. Rapaziada, olha só esse lance. Eu acabei esquecendo de comentar. Mas isso aqui é pra pênalti, né? E o juiz em momento nenhum apitou e o VAR nem chamou. Por que será que ultimamente isso acontece com o Corinthians, hein? Valeu, falou e vai Corinthians.